Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. E esse domingão aí eu acabei fazendo um vídeo aí. Editei um vídeo, ok? Falando sobre o Apocalipse. Meu chamado é para pregar a verdade, a palavra de Deus, para falar da vinda de Jesus, né? E também para falar da volta de Jesus, que é a escatologia. E as notícias estão aí, na mídia, nos jornais, porém o povo não dá crédito. Isso é bíblico. A palavra diz que as pessoas zombariam da volta de Jesus, do fim do mundo. A palavra diz que nós iríamos pregar a palavra, trazer mensagem da cruz, da volta de Jesus, do Apocalipse. As pessoas iriam zombar. Estão zombando. Veja o que eles fazem nos carnavais da vida, no carnaval no Rio de Janeiro, no carnaval em São Paulo, no carnaval no Brasil. Zombam de Cristo, zombam da palavra. Bem, eu estou aqui com uma fala profética que está nas Escrituras. Diz: o fim virá. E você está preparado? Será que nós estamos preparados? A palavra diz que haverá tanta aflição, como nunca houve, desde a fundação do mundo. Olha que o mundo já acabou uma vez, hein? E foi com água. Segundo estudiosos, diz que morreu mais de 2 bilhões de pessoas na época do dilúvio de Noé. Eu estou aqui no meu QG, na chácara, no meu container, editando esses vídeos para trazer para você refletir. Isso é real. Ninguém quer pensar. O Apocalipse é real. É tão real quanto a sua morte, que está programada para acontecer dia e hora por Deus. Assim também o Apocalipse. Reflita. Pense. Ok? Eu estou aqui na chácara, se afastando do sistema político, se afastando desse mundo terrível, trazendo a mensagem para você, para dizer que ainda é tempo de crer na mensagem do Evangelho, se entregar a Cristo. Há tempo de se batizar, há tempo de servir ao Senhor, de adorá-lo, de reconhecê-lo como Pai, como Criador de tudo e de todos, o qual vai trazer juízo sobre toda a humanidade. Eu gosto de citar muito aquele versículo de Oséias, capítulo 4, verso 1 a seguir, que diz: e Deus, nosso Deus e Criador, Ele tem uma contenda, Ele tem uma briga, Ele tem uma situação difícil para resolver com a humanidade. Porque o ser humano, a humanidade, somente só engana, rouba, mata, traz tudo aquilo que é o contrário às Escrituras contra Deus, não obedecendo aos seus mandamentos e decretos. Então diz que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. A palavra diz que Deus não tarda na sua justiça. Deus envia a sua palavra e Ele cuida, Ele vela para que ela se cumpra e não torne Ele vazia, sem cumprimento. Irá se cumprir. Mesmo que as pessoas não creiam, mesmo que as pessoas zombem como fazem, vivemos
pior tempo de todos os tempos, o tempo que já foi profetizado e ensinado para mim, para você, o tempo da apostasia. A apostasia, nós vivemos a escatologia da apostasia, vivemos o final dos tempos do abandono do evangelho verdadeiro. Meu irmão, minha irmã, ouça essa mensagem, não por temor. O Apocalipse é uma revelação do Senhor para nós nos alegrarmos e vermos que realmente a palavra dele é verdade. Ela não é para trazer temor, medo para nós. Não, é para nos alertar. Esse é um Deus maravilhoso, nosso Pai, que fala comigo, fala com você, fala com toda a humanidade. Olha, eu vou fazer isto. E se ele está falando, é porque ele tem amor por você. Ele ama você. Ele odeia seus pecados, mas ele ama você, ele ama sua família, seus filhos, ele ama a humanidade. Porque Deus amou o mundo. Não é a terra, a árvore, o pássaro, o animal. O mundo quer dizer você, a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer, para pagar os teus pecados. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. É isso que diz a Escritura. Não há um justo sequer. Então Deus amou o mundo de uma forma tão gloriosa que deu seu unigênito, seu único filho, para pagar os nossos pecados e nos trazer o reconcílio novamente com Ele e nos dar a eternidade e morar no céu, onde o céu, diz a palavra, que é paz e justiça e alegria no Espírito Santo. Queridos, reflitam, pensem. As pessoas estão escravizadas nesse mundo. A maldade impera. O certo virou errado e o errado virou certo. Vemos o partido das trevas aí atuando em todos os sentidos. A nossa corte da justiça de trapo de imundícia aprovando leis que aprova o entorpecente, aprova o tirar as criancinhas da barriga das mulheres ou da barriga das filhas de Deus, do ser humano. Aprovam, vocês sabem o que eu quero dizer, que são muitas palavras que são cerceadas aqui no canal, nas mídias sociais, são cerceadas de muitas palavras. A tal da democracia é um conto de fadas, uma mentira, um engodo, um engano do mundo de Bob. Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quer dizer que nós não somos livres, que o demônio-cracia só traz o engano. Como eu disse em Oséias 4, na verdade o ser humano é só mentir, enganar. E com isso Deus traz a sentença. O Senhor ainda continua dizendo lá em Oséias 4, e não julgaria eu essas coisas? Não me vingaria eu dessas coisas, da maldade do homem? Não faria justiça eu? Bem está escrito em Provérbio: tudo que o homem semear, isto colherá. Planta vento, colhe tempestade. Essas palavras aqui são espirituais e estão na Escritura. Eu não estou criando elas. Elas veio da boca do Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, El Shaddai, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo.
Ele disse isso. Ele disse: então, vai se cumprir sua palavra, sua mensagem. E ele diz que enviou seus profetas de dia, de noite e madrugando. Mas, como disse o profeta Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Quem está dando crédito a esses vídeos, a essa fala que eu estou fazendo? Sabe quem deu crédito? Sabe quem vai dar crédito? As ovelhas do Senhor. Não importa que uma pessoa venha ouvir essa mensagem, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, importa aquela que vai ouvir. A ovelha. Ouvirão a minha voz e me seguirão. A nossa obrigação é tomar aquela palavra imperativa que Jesus disse. Ele disse: ide e pregar o evangelho. É o que eu estou fazendo aqui, pregando a boa nova da vinda de Jesus, da volta de Jesus, escatologia, o fim do mundo. Queridos, reflitam, pensem. Muitos dizem hoje que o mundo acaba para quem morre. E não é verdade. Ou, entre aspas, é uma meia verdade. É claro que o mundo já acabou para essas pessoas. Mas o mundo literal, esse mundo que nós vivemos aqui na Terra, onde Deus criou, um dia ele vai deixar de existir. Fogo cairão dos céus. Sempre tenho falado isso. O mundo está reservado para o dia do grande fogo e a destruição dos homens maus, da corrupção, do engano, daqueles que amam o dinheiro, daqueles que buscam sua prosperidade. Não que isso seja errado de buscar prosperidade, mas não precisa buscar. Busque o reino dos céus, o qual o nosso Senhor Jesus tem nos ensinado. Antes buscai o reino dos céus e sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada, diz a palavra. É assim que diz? A palavra diz para mim e para você: não preocupeis com o que haver de comer, com o que haver de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Vede as aves dos céus, não plantam, não semeiam, não cuidam, não regam, não fazem nada, contudo o vosso Pai as alimenta. Não tem de vós, você, eu, aqueles que se entregam a Ele, não tem de vós, que sois filhos de Deus, maior valor? Você tem valor. A humanidade tem valor para Deus. Então reflita. Pense que o dia de amanhã, o futuro daqui 1 minuto, 2, 3, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano, 10 anos, 100 anos, não pertence a você. Pertence ao Deus Pai Criador, o qual ama a sua criação, mas odeia o pecado. Odeia os pecados que cometemos. Por isso que Ele deu o seu único Filho, que derramou seu sangue na cruz, lá na cruz do Calvário, o qual nos lava de todo o pecado. Pense, reflita. Ouça o Evangelho e as doutrinas e os ensinos que Jesus deixou para você e para mim, para sermos salvos. Queridos e amados irmãos, tornam a falar. Pensem, reflitam naquilo que está acontecendo sobre a humanidade e a maldade, o qual o Senhor Jesus nos orientou. Ele não disse dia e nem hora que vai voltar, que vai haver o fim do mundo. Ele não disse. Perguntaram para ele qual dia, qual hora será o fim do mundo. Ele disse: olha, eu não sei. E nem os anjos do meu Pai sabem.
o qual Deus guardou e estabeleceu para ele, dia e hora. Não sei, nem os anjos do céu sabem. Mas ele nos deu os sinais, o qual o Pai permitiu que nos revelasse. Que a vinda dele, o final do mundo seria como nos dias de Noé, como no dia de Sodoma. Estaria um caos, os valores estariam invertidos. O certo seria errado, o errado seria certo. É o que vivemos hoje, e não é só no Brasil. Os bodes à esquerda, eles estão prosperando e irão prosperar mais. Terão êxito em tudo que fizer, que é o governo do novo mundo, a nova era, do Apocalipse. Eles vão ter êxito, eles vão prosperar em tudo que fizer no mal. O mal vai prosperar para que se cumpra a Escritura. Nós vamos ter um governo conservador ainda. Isso aqui é só a amostra da maldade que está acontecendo, o poder que está atuando por trás. Mas vai vir aquele que vai falar como Cordeiro, vai ser um governo conservador no mundo todo, vai trazer paz e segurança. E aí virá repentina destruição. E no parecer, neste momento, parece que vai levantar novamente os governos de bom costume. Vai se levantar o governo de paz e justiça. Quando disserem a paz e segurança, e vai levantar esse governo, e ele vai prosperar, então virá repentina destruição. Porque depois, na metade do seu governo, ele vai se revelar quem ele é. E vai requerer a adoração de toda a humanidade. Porque ele vai trazer soluções para toda a humanidade. Ele vai trazer paz. Ele vai trazer segurança e as pessoas serão enganadas. Ele será um governo conservador, de direita, mas com espírito de engano. A palavra diz que, se possível, enganará até mesmo os escolhidos. Você, eu, aqueles que têm o chamado e foram escolhidos, se possível, serão enganados, e tão grande que será o engano do anticristo, da besta, do governo do fim. Reflita, pense, leia as Escrituras, se entregue ao Senhor. Queridos, eu até falo que basta estar vivo, tem que estar vivo para morrer, para passar para o outro lado, para a eternidade. Muitas das vezes se preocupamos com tantas coisas neste mundo, mas esquecemos do principal, que é a vida eterna, que é morar no céu, que é estar com Deus. E muitas das vezes não lutamos contra o nosso pecado. Lute contra o pecado. Deus verá a sua guerra, Deus verá a sua, como se diz, Deus verá as suas forças seminadas na luta, e Ele estará com você. Deus verá o seu esforço. Nós não somos salvos por méritos nossos. Nós somos salvos pela graça, de graça, no sacrifício que Jesus fez. E a única coisa que nós temos que fazer é aceitar o convite dele, deixar do nosso pecado e se esforçar e lutar para vencer essas dificuldades. Jesus em nenhum momento chamou nós para termos uma vida abundante de riqueza. Jesus em nenhum momento chamou nós dizendo assim: olha, vai ser só alegria. Não, esse não é o evangelho verdadeiro. Jesus disse ao contrário dos falsos profetas que aí está. Enquanto eles pregam vitórias e bênção e prosperidade, Jesus disse: vós serei odiado e perseguido por causa do meu nome. Vós serei odiado e perseguido por causa do meu nome. Jesus disse: vão perseguir vocês, vão prender vocês, vão matar vocês. Essa é a mensagem verdadeira.
Você está preparado para passar por isso? Jesus mais ainda alertou, nos mostrando que haveria um conflito. Pai contra filho, filho contra pai. Nora contra sogra, sogra contra nora. Haveria divisão, porque uns queriam, ou porque alguns iriam seguir a sua mensagem. Então haveria esse conflito familiar. Haveria o conflito reino contra reino. Você está preparado? Irmãos, nós vivemos a reta final. Nós estamos na reta final. E aqui eu pedi ao Senhor um pedacinho de terra, o qual eu sei que eu não vou e não posso sair do sistema, mas eu posso me afastar. A própria palavra ensina, o próprio Senhor Jesus disse: aqueles que estão na montanha, que estão distantes das grandes cidades, não voltem para a cidade. Aqueles que estão na cidade, fujam das montanhas. É um alerta, parece loucura, mas não é. Ah, mas como que eu vou fazer isso ou aquilo? Impossível, eu não tenho condições. Mas eu digo para você, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Uma palavra mais poderosa que diz assim, que o Senhor Deus, o nosso Jesus, nos daria o livramento no dia da grande tribulação, que há de vir sobre todo o mundo. Eu creio nisto. Eu até falo muitas das vezes, queridos e amados irmãos, que nós, que os filhos do Senhor, tem que estar preparado para ser arrebatado e tem que estar preparado também para passar pela grande tribulação. Prepare-se. O Putin essa semana já disse que estão se organizando para destruir a Rússia. O Putin falou que a Europa, que a aliança da Europa estão se unindo para destruir a Rússia. E ele não vai hesitar em apertar o botão vermelho, o qual está apontado para esses países com bombas nucleares de hidrogênio. Tudo isso é compatível com as revelações da palavra de Deus, com a Escritura. Tudo isso bate com as Escrituras. O fim do mundo vai ser com fogo. O apóstolo Pedro fala, eu não me canso de falar porque parece loucura, mas é necessário eu falar. Todas as vezes eu repito e repito. O apóstolo Pedro diz que o mundo foi destruído com água. E agora está reservado para o dia do grande fogo, a destruição dos ímpios, dos homens maus, de toda a humanidade. Acabei de falar alguns minutos atrás que a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há um só que faça o bem. Não há um justo sequer. Não há um só que faça o bem. Porque todos destituídos estão da glória de Deus. Agora, se somos salvos pela graça e de graça no nome do Senhor Jesus, se nós se arrependermos do nosso pecado e deixá-los. Então é necessário parar, refletir, pensar, saber que o dia do amanhã, que é o futuro, vai acontecer. O que pode dar o homem em troca a sua salvação, a sua alma no futuro, pós a morte? O que pode dar o homem? Nada. Teu dinheiro, tua fama, teu status, teus bens, tua riqueza,
Aliás, tudo isso será testemunha contra você, se não se entregar a Cristo, se não se entregar à verdade do Pai. Você vê na internet, no YouTube, pessoas vendendo essa mensagem. Eu não vendo. De graça eu recebi e de graça eu passo para vocês. Faço um trabalho no YouTube há mais de 10 anos, já perdemos vários canais devido a pregar a verdade, porque hoje pregar a Escritura, pregar a verdade do Apocalipse, traz pânico. Pregar a verdade de Cristo é discurso de ódio. Pregar contra o pecado é discurso de ódio. Não pode falar mais. Não pode falar mais a verdade que o sodomita não vai herdar o reino dos céus. Não pode falar mais que o ladrão é ladrão. Não. Não pode expor a verdade, o qual a Escritura diz que os ladrões, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados, todo tipo de pecado, esses que praticam não herdarão o reino dos céus. Engraçado que eles não crêem no céu, mas não podem pregar isso. Mas não creem que tem céu, eles não creem que tem inferno, mas não podem pregar a verdade. Então eles crêem, no fundo eles crêem. O que não pode falar? Se é uma fantasia, se é utopia, se é uma utopia, uma ficção, então não creia, não fiquem nervosos, não derrube o canal, não derrube os vídeos. É um bobão falando, mas no fundo ele sabe que isso é verdade, que os idólatras, que os feiticeiros, que os enganadores, os mentirosos, que os ladrões, eles não herdarão o reino dos céus, os efeminados, enfim, vocês sabem o que está escrito na palavra. Então, meus queridos e amados irmãos, eu digo a você, para você refletir, reflita, pense. Talvez você fale, não, mas o mundo vai acabar daqui 100 anos, você pode morrer essa noite. Sabe aquela mensagem que o Senhor Jesus prega e ensina? Do rico lá, que tinha um monte de riqueza, um monte de loja. Vamos pôr assim, vamos pôr no tempo moderno agora. Ele tinha muita riqueza, muitas lojas, muitos shoppings, muitos comércios. E ele disse, nós temos demais, eu vou derrubar, fazer tudo maior. Ele disse isso. E Jesus disse que o próprio Deus disse, louco, como louco falas tu, porque essa noite pedirão a tua alma. E o que tens para apresentar ao Senhor? Nada. Chamou aquele homem de louco. A mesma coisa eu digo para você nessa mensagem. O que tem você para apresentar ao Senhor? Que não só granjear, ganhar dinheiro e prosperar, e estudar, faculdade, tudo isso é legítimo e podemos fazer. Mas temos que voltar àquela palavra do Senhor Jesus que disse, antes, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus. A prioridade, reino dos céus. Prioridade, salvação para você e ao seu familiar. E depois do seu familiar, seu vizinho, e assim vai ramificando. Ok? Essa é a mensagem que eu deixo ao encontro do teu coração. No Salmo 37, que diz bem assim, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele vai fazer sobressair com certeza a vitória para você, a justiça plena. Ele não disse te isentar das lutas e das guerras, mas ele disse, tenha bom ânimo, eu venci. Em outras palavras, você vencerá também. Porque o apóstolo Paulo complementa esta palavra dizendo, somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Podemos todas as coisas, podemos vencer em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que se chama Jesus Cristo, que me fortalece, que te fortalece, que te dá vitória. Como eu disse, Jesus nos chamou nós para uma festinha. Ele disse, vinde a mim,
todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tome sobre si o meu jugo e meu fardo, pois ele é leve. Mas também Jesus disse: toma a tua cruz, e cruz é sinônimo de sofrimento, de provações como ele passou, ele foi provado em tudo. Toma a sua cruz e segue-me. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que ele prometeu. É isso que ensina o Evangelho, meus amados. Então não venha com esse Evangelho morno, modificado, folheado de ouro e prata, e bênçãos materiais. Não venha com esse Evangelho. Esse não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo derrama sangue. Existem os mártires. Não venha com esse amor, o amor falso, o amor enganoso. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não. Suporte, aprovação. Tiago 1,12. Suporte, aprovação. Queridos, cristão, como diz o apóstolo, nós somos enviados ao matadouro todos os dias. Todos os dias nós morremos com Cristo, crendo naquilo que ele passou, que nós também passaríamos, porque ele disse que você e eu, que as suas ovelhas, elas seriam perseguidas e odiadas. Se você é cortejado, se as pessoas te amam, se o mundo te ama, então Cristo não está em você. Então a verdade não está em você, porque você é luz. E luz não se mistura com trevas. As trevas se incomodam. As pessoas, parentes, amigos e os inimigos, todos vão lutar contra você. É assim que diz. Era pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora, está escrito. Por causa do Evangelho. Ok? Paz e graça, meus queridos e amados irmãos. Reflitam nessa mensagem. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?